Graças a Deus, amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém. É um prazer enorme, mais uma vez, estarmos aqui juntos. Quando recebo o convite do pastor Samir, para nós sempre é uma honra muito grande, porque a obra não pode parar. Essa obra não pode parar. Então, quando mesmo costurando tendas por um tempo, pelo tempo que o Senhor assim permitir, nós estamos firmes ali na presença do Senhor, trabalhando, mas com a mente voltada para o Senhor. Ouvindo a voz de Deus, escutando o que Deus tem para a nossa vida, as orientações que o Senhor tem para nós. Porque, amados, tudo na vida do ser humano é um tempo. Tudo passa. Hoje nós estamos aqui. Amanhã não sabemos. Projetos maravilhosos, o pastor tem a respeito dessa nova casa que aqui estamos. E realmente há muita coisa a ser feita, tanto aqui quanto lá nos fundos, onde será a nave da igreja. Mas tudo está na mão do Senhor. Se Ele voltar amanhã, se as trombetas tocarem nessa madrugada e levar a sua igreja, e aí? Então nós temos que viver hoje como se o Senhor viesse buscar a sua igreja amanhã. Fazermos o melhor para o Senhor. Sem, desculpe a expressão, mas sem preguiça. Sem desânimo. Atendendo o chamado de Deus para nossas vidas. Se é aqui, se é ali, se é acolá. Eu tenho 54 anos, fiz agora, alguns meses atrás. E vira e mexe, eu converso, falo sobre isso, porque eu só tomei a bênção da minha mãe e falei assim: mãe, eu estou indo embora aí, para pregar o evangelho. Eu tinha 19 anos de idade. Hoje estou com 54. Nunca mais voltei para casa. Saí do Rio de Janeiro, tomei a bênção para ela me abençoou: meu filho, é isso que você quer? Sim, senhora. Isso foi em 1984, quando eu saí do Rio de Janeiro, e nunca mais voltei. Voltei um tempo para morar, mas foi de passagem. Nós íamos para a África do Sul, e o Senhor não permitiu que fôssemos para a África do Sul, porque Ele sabia que no dia 30 de abril de 2017 eu tinha que estar aqui. Não, você não vai, você vai ficar. E meus filhos já estão criados. Daqui um dia, espero que daqui a alguns anos, já vou ser sogro, e a vida continua. Mas nós temos que fazer para o Senhor o melhor da nossa vida. Temos que ter responsabilidade com o chamado que Deus nos empresta. Abra sua Bíblia. No livro de 2 Reis, o capítulo de número 6. Por favor. É uma passagem que muitos já ouviram, já leram. É uma passagem que ela se renova todas as vezes que nós meditamos nela. Amém? Todos acharam? 2 Reis, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno, demais para nós.
em outras versões é estreito. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir? Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos traga a revelação da Tua palavra para a nossa vida, para a edificação do corpo da igreja. Porque cada um de nós fazemos parte desse corpo. Assim como o corpo que foi criado pelo Senhor, ó Deus, e cada membro desse corpo tem uma funcionalidade, o corpo da igreja também, cada um tem a sua funcionalidade. Uns para o louvor, a adoração, outros para o ensino, outros para ajudar de outras formas, assim como o nosso corpo também. Temos os braços, as pernas, as orelhas, os olhos, as narinas, a boca, enfim. Tudo funciona harmoniosamente, assim também seja o corpo dessa igreja funcionando harmoniosamente para o crescimento da obra. Em nome de Jesus. Amém. O machado do rapaz caiu na água. Aquele machado era emprestado. Irmãos, vamos entender aqui uma coisa, para você poder entender o raciocínio. O machado naquela época, o ferro, era algo para poucos. Era um material caríssimo. A forja era um negócio para poucos. Então era uma peça, primeiro, cara, emprestada para fazer um serviço para a obra de Deus. Então vamos entender dessa forma. O machado é o seu chamado, é o meu chamado, que nos é emprestado. Ah, eu prego. Eu não prego, eu leio a palavra do Senhor, o Senhor me inspira. Ah, eu canto. Não, você tem a voz que o Senhor te emprestou. Ah, eu toco, eu faço. Não, você tem um talento emprestado do Senhor para fazer aquilo. E é uma ferramenta cara. Porque houve um preço de alguém. O preço de sangue do Senhor Jesus. Para que esse talento lhe fosse emprestado. Muito bem. Uma ferramenta que era para fazer a obra de Deus. Eu até escrevi aqui de forma diferenciada para poder entender. O machado, vamos entender dessa forma. O machado caiu por quê? O que segura o machado? O cabo. Quem é o cabo? Somos nós. Porque nós é que direcionamos a ferramenta que Deus nos dá. Se eu, como pastor, estou de pastor, se o pastor Samir, como homem de Deus, como pastor, pega o chamado que Deus deu, que é a ferramenta, e a utiliza de forma errada, ou você pega o seu chamado e utiliza de forma errada, querido, o teu cabo está frouxo. O cabo aquele machado caiu porque o cabo estava frouxo. E cabo frouxo do machado não dá sustentabilidade, porque é pesado a cabeça do machado. Do machado. Estamos falando de machado para derrubar tronco.
que é mais pesado ainda, o peso da responsabilidade do seu chamado, o peso da responsabilidade do nosso chamado. A nossa vida, que é o cabo que vai conduzir, que vai direcionar aquela ferramenta, ela não pode estar de qualquer jeito. Tem que ser um cabo ajustado, tem que ser um cabo firme, para que você possa direcionar aquilo que Deus vai te inspirar para fazer. Ou seja, se você estiver com a sua vida de qualquer jeito, se o cabo que é a sua vida estiver de qualquer jeito, não for um cabo apropriado, meu querido, eu tenho uma má notícia para você. A ferramenta que Deus te deu, você vai perder. E você vai perder. Aquele homem, eles foram fazer uma construção, foram fazer uma escola maior de profetas. Como esta obra, Deus tirou dali e olha o tamanho disso aqui agora. Olha a responsabilidade e compromisso. Ele fala, talvez na sua tradução, diz que o caminho, que era estreito o lugar que eles estavam. Era pequeno. E havia necessidade de ampliar. As coisas de Deus, elas não são espremidas, não são estreitas. As coisas do Senhor têm que ser amplas. Quando a gente fala de coisas de Deus, não estamos falando a bens, a conquista, não, querido. Estamos falando de ganhar almas. O nosso negócio aqui não é dinheiro, é ganhar almas. O nosso propósito de pregar o Evangelho é de ganhar alma, de salvar almas para o reino dos céus. Não é para ficar... né? O carioca usa uma expressão muito assim, não é ficar tirando onda, não. É responsabilidade, são almas. Eu fico aí vendo, a gente está vendo esses dias na televisão, na mídia, esses escândalos de pessoas que você jamais iria imaginar. São homens que têm a responsabilidade de conduzir um país. Olha a instabilidade que eles estão criando. A nossa responsabilidade é maior do que a do presidente da República, porque nós estamos nós estamos lidando, estamos cuidando de almas que, se perder aquela alma, for para o inferno, o Senhor vai requerer das suas mãos o sangue daquela alma. Então, quando um dos discípulos lá do profeta Eliseu, que pediu emprestado o machado, ele se desesperou quando a ferramenta caiu na água, porque era emprestada. Querido, dura coisa é você perder o chamado que Deus lhe deu. Eu não sei por que eu estou pregando sobre isso, porque eu diria que isso é uma palavra até para corpo de obreiros e pastores. Mas aqui eu vejo obreiros e pastores. Eu vejo pessoas com responsabilidades nas mãos que o Senhor confiou. O machado caiu porque o cabo estava frouxo. A ferramenta, o machado é a ferramenta que Deus te emprestou. O cabo é a sua vida. O profeta perguntou onde caiu. Veja onde você, na sua vida, perdeu a direção. Aonde você se perdeu. Aonde você deixou de buscar a Deus, onde você deixou de ser fiel no dízimo, aonde você deixou de fazer para Deus as coisas. Aonde você deixou de orar, de ler a Bíblia, de jejuar. Ei, querido, vou falar uma coisa para você aqui, olha para mim aqui, ó, por favor. Se você não ler este livro, você não vai chegar a lugar nenhum, nem eu. Não se engane. Você não pode dormir com os olhos do pastor Samir. Você tem que dormir com seus olhos. Se você não buscar, se você não ler a Bíblia, você não se fortalece. E se você não se fortalece, você é um cabo frouxo. Você torna-se um cabo vulnerável. Na primeira pancada, pá! Pode esquecer, porque vai cair um machado lá longe. A palavra de Deus é o teu alimento, é o teu sustento dia e noite.
Rapaz, a gente lê, a gente entra em site disso, daquilo outro, a gente vai ver o acidente aconteceu, a gente vai ver as manifestações de ontem, nós vamos ver a cotação disso, vamos procurar carro na internet, procurar casa, fazer um monte de coisa, mas às vezes quando vai ler a palavra, 5 minutinhos, tô com sono, não aguento mais, vai dormir, pô, já li a Bíblia. Não, tá tudo errado, você inverteu os valores. Deixa tudo de lado, porque o que vai te dar a resposta daquilo que você está buscando é a sua intimidade com o Senhor na palavra. Se você não tiver essa comunicação, essa afinidade, se você não tiver essa intimidade profunda com o Senhor, através da palavra, porque Deus fala com você como? Através da palavra. É da palavra que Deus vai te orientar. É da palavra que o Senhor vai te ensinar a tomar decisões. É da palavra que o Senhor revela a você as coisas. Deus não te revela, eu estou ouvindo um barulho assim, eu ouvi um negócio, cuidado com as vozes estranhas que se ouve. Tem que mandar vir para o curso aí de libertação. Não, estou ouvindo coisas, Deus não é assim não. Ai, opa, peraí, não é assim não, peraí, vamos tirar aqui. Vamos ver aqui, vamos confirmar aqui. Ah, se Deus confirmou aqui, você pode ir para frente, porque Deus está no negócio. Isso é muito sério, irmãos. Eu estou falando de forma assim, para descontrair, mas a coisa é muito séria. O rapaz, um dos discípulos, perdeu um machado que era emprestado. Imagina o desespero, como é que eu vou pagar? Para você ver, eles tinham que emprestar a ferramenta, por de tão cara que era, não tinha acesso. Quem tem irmãos aqui, ou parentes, ligados a você até hoje, assim, pessoas próximas. Por que Deus escolheu você e não seu irmão para estar aqui hoje? Por que Deus não escolheu uma pessoa lá que você era muito íntima dela, mas Deus escolheu você para ser um membro, para ser um dizimista, para ser um pastor, para ser um obreiro, para ser um levita, para ser para servir ao Senhor? Foi você que Deus escolheu. Deus escolheu entregar, Deus escolheu confiar. Deus escolheu, não, o problema foi aqui mesmo, filho. Deus escolheu você, Paulo, Sami, Jonathan, Jean. Não, tá bom aqui, beleza. Paola, Heloísa, Jane. Diga assim, aponta para você, diga o seu nome. Deus escolheu você. Você é a ferramenta mais preciosa, cara. Eu vou te dizer uma coisa, querido, ninguém tem o que você tem. Eu me lembro que eu estava em um grande ministério, uma ocasião, que está aí até hoje na mídia aí. A minha esposa fala que eu peco porque eu falo. E eu tenho um negócio comigo que o sangue, quando sobe, meu irmão, se eu estou dentro dos meus direitos, começa assim, ó. Começa a me dar um negócio na mão, uma agonia, eu já começo a franzir isso aqui, e eu já vou para cima com unhas e dentes, com todo argumento. E eu estava nesse ministério aí, e um dia eu morava em Maringá e eu tive que vir para uma reunião aqui de pastores. E eu vim. E o pastor, então, ele começou a falar, uma palavra boa, até então boa. De repente ele mudou o discurso e começou a falar um monte de meninice. E eu falei assim, filho, eu vi você nascer, eu vi a sua mãe grávida de você. Eu vi a sua mãe grávida de você, querido. Então você não vem com essa conversa para cima de mim, você não vai arrumar nada. Nada. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu tenho uma coisa que Deus não te deu. Aí eu pequei. Ele me olhou assim, o que você tem que eu não tenho? Deus revela a mim, mas não te revela nada. Aí, você sabe o que aconteceu, né? Ele tinha mais autoridade,
E o poder estava nas mãos. E para a glória do Senhor, o Senhor me levou para onde tinha que me levar, porque eu tinha que aprender mais. Coisas novas. Eu tinha que sair daquela mesmice de quase 30 anos para aprender essas novidades. Porque meu cabo era frouxo e eu não sabia. Eu estava perdendo a ferramenta. Nós não podemos perder a referência, a nossa referência com Deus. Nós não podemos perder o sentido das coisas. Se Deus confiou nas suas mãos o ministério, pode ser o ministério de limpar o banheiro da tua igreja, aqui da nossa igreja. É o ministério. Olha, irmão, você não vai tocar mais a partir de hoje, só vai ficar na porta. Amém? Glória a Deus. E daí? Qual o problema? Vai se rebelar porque Deus botou você ali? Quem já leu que existem vasos de honra na casa de Deus? A Bíblia fala sobre vasos de honra. Aqui não tem nenhum vaso, né? Aonde tem um vaso pequenininho aí? Pega a correndinha, meu irmão, por favor. Se tiver fácil, pega. Senão eu já uso outra coisa aqui. Quando nós entendemos que nós somos vaso, você vai entender o que eu estou dizendo para você. Cadê o vaso? Está na mão do oleiro. Deus está amassando o barro para fazer outro vaso. Aí, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pelo vaso, amém, irmãos? Brincadeira. Isso aqui é um vaso de honra na casa de Deus. Amém? Esse vaso, ele tem boca? Tem ouvido? Tem orelhas? Um par de orelhas? Tem olhos? Tem pernas? Tem mãos? Tem uma cabeça com cérebro pensante? Não. Então, nós somos como esse vaso nas mãos do Senhor na casa dele. Nós ficamos aonde Deus coloca. Vai ficar aqui. Ah, mas ali em cima da... É ali que Deus mandou ficar, eu vou ficar ali. O vaso vai ficar ali. Porque o vaso não tem vida própria. O vaso, ele fica onde o seu Senhor manda ele ficar. Ele vai ter honra aonde Deus mandou ele ficar. Todo mundo vai olhar aquele vaso. Por que esse vaso? Porque o Senhor mandou colocar ali. Então esse vaso está honrado ali. Ah, Deus falou, então eu vou tirar você daqui e vou colocar você ali. Assim, ó, tá da coluna. Ah, mas aqui ninguém vai ver o vaso, mas Deus mandou tu ficar lá. É ali que você vai ficar. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa ferramenta. Quando o discípulo perdeu a sua ferramenta, ele gritou: ah, Senhor, perdi a ferramenta de emprestado. É para se desesperar. Porque você perdeu a sua autoridade. Jesus foi preciso vir a esse mundo por conta do pecado de Adão e Eva. Deus deu a eles o machado. Mas eles estavam com o cabo frouxo. Olha onde o mundo chegou. Olha a derrota toda que esse mundo está implantado nesse mundo. A sua vida, meu irmão. A sua vida que é esse cabo, ela tem que estar alinhada com Deus. A sua vida, ela tem que estar firme na presença de Deus. A sua casa tem que ser uma casa honrada pelo Senhor. A sua vida ministerial tem que ser honrada por Deus. A sua vida, a minha vida não pode ser de qualquer maneira. Ela não pode ser, tá bom assim, vamos dar um jeitinho. Não, do jeito tá bom, tá minha boca aqui, ninguém vê o que eu faço, ninguém tá vendo, tá, tudo bem, tô aqui no trabalho. Não é lá na igreja uma coisa aqui, a outra. Não, senhor, tá errado. O seu cabo está frouxo. A sua vida tem que ser repreensível. A sua vida tem que ser uma vida ilibada, tem que ser uma vida de exemplo. Sabe por que o rapaz chorou, gritou desesperado? Porque ele sabia do valor da ferramenta.
Quando a gente deixa a desejar, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos ordena, aquilo que Deus manda, tem que haver mesmo um desespero. Meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz, meu Deus? E tem que reconhecer o seu erro e voltar aonde você errou. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Versículo 6. Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho. Um galho, meu irmão. Um galho. Ele cortou um galho novo. Não usou o mesmo pau, a mesma madeira para resgatar o machado, não. O que o Espírito Santo está dizendo nessa noite, que o que passou já era, já foi. Se você errou, se você deixou de fazer alguma coisa que agradasse ao Senhor, se você falhou, se houve um pecado na sua vida grande ou pequeno, se houve um pecado na sua vida, se houve alguma coisa que distanciou você do Senhor, eu quero te dizer nessa noite o seguinte: o Senhor está jogando aonde você caiu, a mão dele, um galho novo, um pedaço de pau novo, para resgatar a sua vida. O Senhor quer resgatar o teu ministério. O Senhor quer resgatar aquela unção que você jogou fora por algum motivo, por falta de vigilância, ou porque falou demais, ou porque não guardou no coração os ensinamentos do Senhor, ou porque foi rebelde e insistiu no erro. Tem uma passagem na Bíblia, livro de Isaías, capítulo 61, versículo 7, que diz que... Vamos ler aqui juntos. Abre para mim, por favor, aí, porque essa minha versão ela é meia legal, igual a do pastor. Isaías 61, versículo 7 diz assim, ó: em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés de ser humilhado, ou seja, dupla honra. Em lugar de vergonha, receberá dupla honra. Hoje, dia 30, último dia do mês de abril. O Senhor me trouxe aqui neste lugar para trazer uma novidade para você. Você vai receber isso aí hoje. O Senhor me traz como profeta nesse lugar para dizer para todos, não é para um ou para outro não, mas para todos vocês, que nesse último dia do mês de abril, assim como se encerra o mês de abril, encerra todo o processo, todo o passado de vergonha, de humilhação que você entrou, ou que você provocou, ou que você foi jogado, e o Senhor diz que ao invés de vergonha, Ele te dará nessa noite a dupla honra em nome de Jesus. Assim diz o Senhor. Aleluia. O Senhor traz dupla honra. Você pode entender o que é dupla honra da parte do Senhor? Dupla honra é grandeza. Dupla honra é grandeza. Deixa eu só concluir esse raciocínio da dupla honra. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidamente. O versículo, olha que tremendo. Só para concluir, olha, obrigado, Senhor. Deus me revelou essa palavra quando estava lendo. Pastor, depois de algumas horas que o pastor me passou a mensagem para mim ontem, sobre hoje, eu fui meditar na palavra, e passando os meus olhos, Deus me trouxe essa palavra do livro de Isaías 61, e passando meus olhos, só para complementar o que Deus fez nessa noite na sua vida. Preste atenção. A partir de hoje,
você terá dupla honra. Versículo 6 nos fala assim: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Receba agora essa aí. Vai ser até o seu último dia de vida nessa terra. Essa palavra vai te acompanhar. E a mim também. Vocês se alimentarão das riquezas das nações. E do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Você se alimentará, vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus, vocês se alimentarão, ou vocês comerão das riquezas das nações. O melhor dessa terra, a partir de hoje, vai para a sua mão. O melhor desta terra, xerigaçubrianda de palavras todas. O melhor dessa terra, o Senhor diz nessa noite, vai vir para suas mãos. Isso independe de grau de escolaridade, de conhecimentos, de vida socioeconômica. O Senhor escolheu você para derramar nas suas mãos essas bênçãos. Você é um privilegiado. Eu vou ser bem sincero com você no negócio. O pastor falou que muitos saíram. Eu tenho comigo um negócio aqui. Olha aqui bem para mim, por favor. Alguém aqui já viu poda de pêssego? Quem já viu poda de pêssego? Dá até uma tristeza quando vê o cara cortando. Mas peraí, vai cortar isso? Não, rapaz, tu vai estragar o pé não, pastor. Não, se não podar dessa forma, não nascem os pêssegos maiores. Eles anulam os menores. É a própria natureza. Precisa descartar os menores para que a grandeza daquele pé se manifeste. Meu filho, eu vou te falar um negócio, sem medo de errar. Às vezes é preciso Deus tirar para que cresça, para que floresça, cresça e frutifique. A gente não entende esse processo. Com Deus, no mundo, a matemática é o inverso. Quanto mais, maior. Com Deus, não. Quanto menos, maior. Quanto menos, mais fortalece. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui nessa igreja. Vocês vão ver. Já começou a partir de hoje o processo. O negócio é forte. A conversa aqui agora é outra. Essa palavra, Deus não deixou, eu perguntei, por que, Senhor? Na verdade, essa palavra estava guardada. No dia que eu vi com a minha esposa sentado, eu falei assim, Deus, que negócio é esse? Ela falou assim, anota. Porque comigo é assim, Deus está falando assim, anota. Ela correu lá, pegou um papel, anota, escreve isso. Porque eu sei que Deus estava falando contigo. E eu já fui anotando, eu falei assim, então deixa guardado. Porque eu não sei, mas o Senhor sabe a hora que eu tenho que falar. E a hora foi hoje para vocês. Tinha que ser cada um de vocês que estão aqui. Porque o Senhor escolheu você para mudar a sua vida. E aqueles que saíram vão ficar assim, ó. Eles vão vir. Vão vir. Sabe por que vão vir? Porque vão precisar receber um cabo novo. E eles vão vir aqui porque aqui vai ter. Aqui. Como é o nome onde mexe com essa armadeira? Como é o nome do lugar lá? Não é serralheria. Eles vão vir, não tem a olaria de Deus? Eles vão vir na serralheria de Deus trocar o cabo. Vão botar um cabo novo neles. Vocês escutem, vocês serão um canal de bênção para eles. Não é para desprezar, humilhar, não, porque Jesus não veio fazer isso. Mas vocês serão tão abençoados que eles vão olhar assim e vai ver a sua vida diferente, eles vão querer vir atrás arrependidos. Escute bem. A obra é assim, irmão. Você está num lugar pequeno, o negócio enche. Aí você vai para o maior, daqui a pouco o maior enche. Aí vai para o outro maior, daqui a pouco o maior fica pequeno. E assim é essa obra aqui nesse lugar. Está preparado?
Então Deus está te entregando nas tuas mãos coisa grande hoje. Deus está te entregando algo grande na sua vida. Não saiam do centro da vontade de Deus, igreja. Não saiam. Porque o Senhor vai fazer flutuar esse machado. Deus vai fazer flutuar esse machado. Vocês se alimentarão das riquezas das nações. Vai vir até você. Não se preocupa que vai ficar correndo atrás não, cara. Quem corre atrás é bobo. A Bíblia diz em Deuteronômio 28. E essas bênçãos te alcançarão. Eita, olha o Senhor trazendo aqui na cabeça as coisas. Vai te alcançar. Ainda bem que eu estou aqui nessa noite com vocês, porque eu também estou no meio do negócio. Deus é bom, né? Vai lá, filho. Entrega, mas também recebe. Então receba aí, ó. Põe a mão na sua cabeça. Diga assim: recebo, Senhor, todas as bênçãos prometidas pelo Senhor. Diga assim: Senhor, é um tempo de viver as promessas. O tempo das promessas ficaram para trás. A partir de hoje, eu vou viver as promessas. Em nome de Jesus. O galho que o profeta usou era novo. Não era o cabo antigo não, viu? Deus vai mudar tudo na sua vida. O profeta foi lá, cortou um pedaço de pau novo. Um galho novo, jogou em cima da água. Aqui diz que o rapaz, olha só, tem aqui, ó. Olhou, viu. Epa, estou olhando aqui errado aqui. Mas de repente tem um manto terra nubra aqui. A gente não sabe, né, irmão? Deus fala você errar um negócio para outro lugar aqui. E tem outro negócio aqui para Deus falar. Mas é aqui, ó. Fazendo o ferro flutuar e disse: pegue-o. Ei, a Bíblia não diz que o cabra aqui fez força, não. A Bíblia aqui, outras versões, não fala isso aqui, não. Mas nessa versão que é a mesma do pastor ali, diz que o homem esticou o braço. Então ele estava bem perto. Deus trouxe a bênção perto dele. Por isso que o Senhor mandou lhe dizer que hoje a bênção chegou até a sua mão. Estica o braço aí. Ato profético. Pega aí. É meu. É meu, meu filho. É meu. Essa é a palavra de Deus para essa noite.